Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, o Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 10, versículo do 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de ontem nós pudemos contemplar Jesus se compadecendo da multidão que andava perdida, como ovelhas sem pastores. E Jesus clama para que rezem para o dono da messe, que mandem operários para que a messe, o povo não se encontre perdido, que mande pastores para pastorear o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, no Evangelho de hoje, nós vemos primeiro a figura dos discípulos e depois a figura dos apóstolos. As duas dimensões que nós precisamos entender, porque muitas vezes achamos que as duas figuras são a mesma coisa. Não, o discípulo é aquele que escuta, que aprende, que convive com o seu mestre e com o seu Senhor. Os apóstolos são aqueles que é enviado por alguém. Essa é a definição de apóstolo, aquele que sai em missão para anunciar algo, para levar algo a outras pessoas. E essa missão Jesus chama 12 apóstolos, que é Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. E Jesus dá a recomendação. Essa missão se divide em duas partes. No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus envia os discípulos com a própria autoridade de Jesus, de curar os doentes, de curar os leprosos, de expulsar os demônios. Mas também ele vai recomendar para que eles não vão aos pagãos, nem aos samaritanos, mas que vá primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo da aliança, o povo eleito de Deus. E aí, a missão deles é anunciar que o reino de Deus está próximo. Depois da ressurreição, Jesus vai anunciar aos discípulos, antes da ascensão, a outra missão, a missão maior, é que levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aos confins da terra. E de anunciar o Evangelho a toda criatura, pregai, batizai, o batismo da conversão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o povo da nova e eterna aliança. Ao povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, é enviado aos discípulos, os apóstolos. E aí, pelos apóstolos, é fundada a igreja em Jesus Cristo, a pedra, o qual Jesus diz que Simão era a pedra da igreja, a pedra fundamental dessa igreja. O primeiro Papa, e aí essa igreja é
a autoridade de Jesus através dos discípulos e através dos sucessores dos discípulos na missão, na sucessão apostólica, é que a igreja nos dias de hoje tem ainda a missão até a volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo de anunciar a boa nova, anunciar o evangelho, e os sinais são os sacramentos e os milagres da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vivemos essa segunda fase, a fase de anunciar que o reino de Deus está próximo, que nosso Senhor Jesus Cristo, por amor a cada um de nós, se encarnou e foi rejeitado pelo povo eleito, foi crucificado e no terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Percebem que isso é o nosso creio em Deus Pai? É a nossa profissão de fé? É nisso que nós cremos e é nisso que nós vivemos. E essa missão é delegada agora para nós, de sermos esses anunciadores da Boa Nova, anunciarmos que o reino de Deus está próximo e, sobretudo, está no meio de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia a cada um de nós.